E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você de outras torcidas, bem-vindo a mais um vídeo hoje, quinta-feira. Algumas novidades aí, quero começar o vídeo agradecendo mais uma vez o número de visualizações e comentários de vocês no último vídeo. E contrariando alguns comentários maldosos, a lente estava embaçada da câmera, não teve nada de fumaça, não teve nada disso, até porque o tiozinho nessa idade fica cada vez mais difícil fazer qualquer tipo de fumaça. Então, foi uma lente da câmera que eu troquei, já destroquei, espero que esteja melhor. Tá? Não teve nada de fumaça. Um abraço para Marcelo D2. Vamos lá! Ainda sobre a polêmica aí do Raí, do presidente do Corinthians lá, do André Sanches. Vocês viram aí, a própria CBF desmentiu, disse que não teve nada disso. E teve também uma história que o que teria acontecido foi o seguinte. Durante a Copa América teria tido uma sondagem com o Raí para ele participar do projeto olímpico da seleção brasileira. Mas aí não foi adiante essa ideia. E o desmentido, não teve nada a ver. Saiu aí, teve gente que falou da imprensa, não sei, alguém me falou aí que saiu na imprensa, mas os lugares que eu vi essa informação que o Raí teria mesmo procurado da CBF não achei nenhum lugar de confiança, assim, nenhuma fonte confiável. Os lugares que eu vi aí são pessoas que eu realmente não confio. E o que também surgiu até a possibilidade do seguinte, o Raí renovar o contrato, porque o contrato do Raí vai até o final desse ano. Surgiu a possibilidade dele renovar contrato com o São Paulo e ir até o final da gestão do Leco, que acaba no ano que vem. Então, para mim, uma pedra sobre esse assunto é aquilo que eu falei para vocês, gente, entre confiar no Raí e no Marco Aurélio Cunha, que defendeu o Raí, e no André Sanches, até nos comentários do vídeo da terça-feira, muitos corintianos que seguem o canal criticando o André Sanches. Então, o cara é criticado pela própria torcida do clube, imagina se ele não quis tumultuar. É a mesma coisa, eu vou falar um bastidor da minha vida para você, eu tenho um carro velho, tudo estrupiado, meu carro. E ele vive no departamento médico mais que os jogadores do São Paulo, que no caso é o mecânico aqui da frente, o corintiano, que sempre me zoa. Imagina, espero um dia trocar, chama Vladimir o meu carro. Espero trocar o Vladimir um dia por um carro usado, um pouco mais novo, que o meu, quando ele foi fabricado, o Rogério Ceni era dente de leite. Imagina se eu vou comprar um carro usado, estão me vendendo um carro usado, o Marco Aurélio Cunha e o Raí e o André Sanches. Imagina de quem que eu vou comprar o carro usado. Esse é o questionamento que eu faço para você. De quem você compraria um carro usado? Do Raí, do Marco Aurélio Cunha ou do presidente do Corinthians, do André Sanches? Eu compraria, espero comprar um dia um carro usado do Raí e do Marco Aurélio Cunha, pelo amor de Deus. Ó, só outra polêmica, a história do Rebouças lá, do Eduardo Rebouças, o gerente lá do Morumbi, de infraestrutura, e do Cuca, queimou o filme do Rebouças, incinerou o filme, tá todo mundo pressionando o Leco para ele demitir o cara. Não me estranha se esse cara for demitido, até porque o cara falou besteira mesmo, pra mim desrespeitou o Cuca, chamar o Cura de cara, o cara inventou desculpa, isso aí você se resolve internamente. Se o cara ficou bravo com o Cuca, chega pro Cuca e fala assim, ó, Cuca, o que a gente pode melhorar, o que você acha que pode melhorar? Não é sair na imprensa criticando o treinador do time. Por isso que eu falo, não pode ser caso da mãe Joana, pô, tem que ter uma ordem lá dentro. O treinador que falou da eliminação, o cara já todo bravinho, esse cara aí tá inventando desculpa. Um absurdo, pra mim foi falta de respeito, e eu não me incomodaria nem um pouco se esse cara fosse demitido. Ou se não, levasse uma dura, levasse uma bronca pra aprender a ficar quieto e aprender aprender a respeitar os profissionais que estão lá, caramba. Eu sempre critico aqui que a casa da mãe Joana ninguém respeita, então tem que ter respeito lá dentro. Esse cara aí tem que ser punido, alguma coisa tem que ser feita com esse cara aí, que não pode ficar saindo falando mal do treinador, só porque ele deu uma opinião da eliminação. Eu acho que não foi o problema da eliminação, quando eu falei na terça-feira, claro que não, mas não é motivo de o cara inventou desculpa. Pra mim não é possível, não é admissível isso. Outra coisa, no vídeo de terça-feira, logo eu gravei umas 4 da tarde, não tinha acontecido aí do lance do Birubiru, vocês viram? Teve uma parada cardíaca lá, coitado, durante o treino do Botafogo. Agora, graças a Deus, o estado dele é estável, vários clubes se manifestaram, o São Paulo não se manifestou, por enquanto, pelo menos que eu tinha visto, em relação ao apoio a ele e tal, mas o menino tá bem. E só pra lembrar, perguntar não ofende, ninguém descobriu esse problema. Em janeiro, esse cara ele passou mal, no começo do ano ele passou mal, ficou fora de um clássico contra o Santos, foi pro Hospital do Coração, quando ele estava no São Paulo, foi pro Hospital do Coração porque ele sentiu um mal-estar, o São Paulo divulgou que foi apenas um mal-estar. Ninguém descobriu o problema, não dá para descobrir, eu sou leigo, não vou, claro que não vou ser leviano, mas essa semana o rapaz do Atlético Mineiro também, semana passada, né, teve um problema também, foi detectado o mesmo problema que matou o Serginho, aquele zagueiro do São Caetano, vocês lembram? E o cara abandonou a carreira, vai ser dirigente, auxiliar técnico do Atlético Mineiro, e que esse menino aí, 24 anos, quase que acontece o pior, hein?
porque parada cardíaca, o cara teve que ser ressuscitado lá, tiveram que, com desespero lá para auxiliar o moleque. Graças a Deus, tá tudo bem, mas é um negócio que assustou, muita gente comentou no vídeo também, aconteceu depois que eu gravei o vídeo, e, pelo amor de Deus. Outra coisa ainda, falando lá do Morumbi, eu esqueci de falar com vocês, muita gente reclamou do novo posicionamento das câmeras, vocês viram? Esse posicionamento das câmeras acontecia muito na década de 80, começo da de 90, que as câmeras ficavam nas cabines de televisão, que ficam na numerada ali, né, na parte central ali das cadeiras. E acho que vai ser assim, porque de agora em diante, porque fizeram um estudo, acho que por causa do telão, dessa própria iluminação, fica melhor ali. Para mim, é uma questão de costume. Muita gente gostou, muita gente não gostou. É uma questão de costume, daqui a pouco a gente acostuma com essa história aí. Outra coisa, queria falar para vocês o drama dos empates do São Paulo. O São Paulo perdeu só um jogo no Campeonato Brasileiro, tem pouca derrota, tem a mesma campanha do Inter, foi a derrota para o Corinthians. E só perde para o Palmeiras, que está invicto. O problema do São Paulo são os empates, né? São 6 empates em apenas 3 vitórias. Está mais ou menos repetindo a campanha de 2018, que a gente perdeu o título principalmente por causa dos empates. Foram 15 empates em 2018. Quase bateu o recorde de times que empatam em campeonatos brasileiros, que o número de partidas é 20. Mas é muito empate, a gente não ganha, e só empata. Perde pouco, beleza, mas não ganha. Então precisamos mudar esses números. Contra a Chapecoense, existe uma grande possibilidade disso acontecer se depender do técnico da Chape, que é o Ney Franco, que foi nosso treinador no último título do São Paulo. Ele já enfrentou o São Paulo, depois que saiu do São Paulo, já enfrentou 5 vezes, perdeu as 5. Por Vitória, Flamengo, Curitiba. Então, pelo menos é um alento aí que a gente possa ganhar na segunda-feira, 8 da noite no Morumbi. Pelo amor de Deus, estou preocupado com esse jogo aí. Mas acredito na vitória, tem que vencer, pelo amor de Deus, tem que vencer. Sobre o time tem feito alguns jogos treinos ali, jogo treino com o pessoal do Sub-19, esses dias aí, anteontem fez um treino, goleou, destaque para o Raniel, que fez 3 gols, depois hoje treinou de novo, destaque para o Anthony, que também fez gol, deu assistência, e o Cuca está fazendo o seguinte, ele está mantendo aquilo que ele prometeu, lembra, de tirar os medalhões e colocar os moleques da base, está aproveitando cada vez mais os meninos que foram campeões da Copa São Paulo, fizeram um jogo treino lá também, e os meninos foram bem, ganharam, então ele está colocando os meninos para rodar, os reservas e os titulares, tido como titulares, fizeram esse jogo treino contra o Sub-19. Então, o Cuca está mantendo aquilo que ele tinha prometido, né? Porque de colocar os moleques da base, todos aqueles meninos lá, que foram campeões da Copinha, o volante lá, os meninos muito bons de bola, eu acho que tem que investir mesmo. O planejamento dele era esse, né? Em começar a investir esse ano, pro ano que vem usar bastante esses meninos da base. Isso se o nosso querido presidente não vender os meninos da base. Os reservas, esses meninos da base, jogaram contra a Votuporanguense, ganharam por 2-0, gols do Diego, que é o volante da base, e do Vitor Bueno. Bom, os contundidos, o Volpi sentiu a perna nesse jogo treino do Sub-19 ontem, saiu mais cedo do treino, hoje descoberto uma tendinite, mas ele deve treinar amanhã, não deve ser desfalque. Mas como no departamento médico do São Paulo tudo vira um drama, espero que essa tendinite não vire um problema etéreo, que o cara só volte no ano que vem. Então, mas não preocupa, pelo menos as informações aí que foram divulgadas hoje, não preocupa. O Lisieiro tá treinando separado, não tem prazo para voltar. O Everton não treinou com bola e o Everton deve ser uma opção para meia, viu, gente? Porque o São Paulo, depois que vendeu o Nenê, só tem o Hernanes e o Igor Gomes. Talvez o Cuca use o Everton na meia. Aliás, queria saber a opinião de vocês. Acho que pode ser uma saída, não sei, já que tem atacantes de lado ali, o Pato que tá jogando na esquerda, sei lá. E o Rojas tirou o ponto do joelho e a previsão agora é que ele volte a treinar com os companheiros daqui 2 semanas. Então, sempre... Eu desconfio, viu, gente? Eu desconfio de tudo, desconfio desses prazos. Para mim, aí o cara volta, se estoura. Eu tô com o departamento médico por aqui, então, como eu tava com o departamento de preparação física, ainda tô. Então, eu vou continuar cobrando, continuar de olho, porque é difícil, hein? Falando em Copa do Brasil, vocês viram ontem aí, Palmeiras eliminado, Flamengo eliminados, os times milionários aí eliminados. Falando em eliminados, os times se classificaram, Grêmio, Bahia, Atlético, Cruzeiro, faturaram mais ou menos quase 13 milhões passando de fase, né? Quem passou de fase vai ganhando dinheiro, os semifinalistas faturaram em média 13 milhões. O Bahia, que eliminou o São Paulo, faturou 11 milhões e 300 mil, mais ou menos.
E o São Paulo faturou 2 e pouquinho, porque não passou adiante. Por isso também essa necessidade de vender jogador, pedir empréstimo, porque a Copa do Brasil, além de uma competição que o São Paulo jamais conquistou, é uma competição que paga muito, dá muito dinheiro. Então foi um prejuízo enorme para os cofres do São Paulo, e o Bahia, que eliminou o São Paulo, foi eliminado na fase seguinte pelo Grêmio. Deixa eu falar de outros esportes aí antes. Vocês lembram que no mês passado um conselheiro do São Paulo pediu que na justiça que fossem divulgados os contratos dos jogadores dessas negociações para o conselho? E aí a justiça, uma juíza chamada Mônica Lobo, determinou, deferiu o pedido do conselheiro, então a partir de agora esses contratos, essas negociações vão ter que ser expostas para os conselheiros, o que eu acho ótimo, dependendo do que eles vão fazer com a informação também, né? Senão não adianta nada. Outros esportes, aí o vôlei, São Paulo vai anunciar amanhã a parceria com o Barueri na Superliga Feminina temporada 2019-2020, super legal. O José Roberto Guimarães, o treinador campeoníssimo, é um dos idealizadores do projeto do Barueri, bem legal. E o futebol feminino, que muita gente me pede para falar, São Paulo e Taubaté, jogo de volta válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2, vai decidir uma vaga na divisão nacional do ano que vem, 2020, não será mais no domingo, será no sábado, 3 da tarde, no Pacaembu, com entrada de grátis. O São Paulo perdeu o primeiro jogo, precisa reverter. Para finalizar, eu quero falar o seguinte para vocês. Lembra do caso Daniel, aquele absurdo lá do jogador que era do São Paulo e morreu brutalmente assassinado lá no Paraná? Algumas informações aí surgiram, porque o processo está em segredo de justiça, então é só a imprensa que divulga algumas informações. Saíram algumas informações aí que aquela menina lá, tal da Lana, a aniversariante lá, ela teria marcado uma reunião com as testemunhas do crime na praça de alimentação de um shopping center para eles combinarem a versão. Uma testemunha falou isso, para combinar a versão do assassinato. E a mulher do cara, a tal da Cristiana Brites lá, aquela loira de cabelo comprido, a polícia teria investigado o celular dela e no dia do crime, ela teria procurado na internet, no celular, casas de swing. Então, não estou julgando ninguém, só estou falando o seguinte, que as informações que uma testemunha contou é que ela praticava swing, que estava interessada lá em o marido dividir a esposa com outras pessoas. Teria acontecido isso com o Daniel, só que na hora lá, segundo a testemunha, o cara vendo lá, o cara surtou e matou o cara. Independente disso, o processo segue em segredo de justiça. Eu vou contando as novidades, eu sei que é um assunto chato, mas muita gente me cobra, porque senão eu também quero falar, senão cai no esquecimento, né? Daqui a pouco esses caras não vão a júri popular, ou se vão, ficam 2, 3 anos na cadeia, e acaba isso, se esquece, como acontece no Brasil. Então, pra mim é um caso revoltante, e eu vou ficar de olho, eu sei que é chato, não é bem o nosso assunto aqui, mas eu vou continuar falando, tá bom? Lembrando mais uma vez, minha modesta camisetinha que vocês não estão dando na menor pelota, que eu preciso vender muita camiseta para trocar o Vladimir, tá no site da Live Store, confere lá. E vamos ao tradicionalíssimo momento Maguila. Um abraço, peço para você deixar aí no comentário no YouTube, sua família aí, para quem você quer que mande, você, seu filho, família, namorada, e a cidade da onde você é, tá bom? Hoje o abraço vai pro Kleber Luiz e pra filha Júlia, de Sorocaba, aqui em São Paulo. Marcelo, para os filhos Vitor e Vinícius, para a esposa Gabriela, que não me odeia, de Barueri, em São Paulo. E para as irmãs, olha que legal, Bruna Freitas, Camila Freitas, Regiane Freitas, de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, que elas, nem falou do pai e da mãe dos irmãos, são as irmãs que curtem o canal. Obrigado a vocês, meninas, da quentíssima Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde eu passei muito calor, cuspi, desculpa, onde quando eu fui pescar uma vez com os amigos, não pesquei nada, porque eu não gosto de pescar, fiquei apenas tomando cerveja na quentíssima Campo Grande. A gente fez umas viagens ali pra perto, não pesquei, foi nada. Mas um abraço pra vocês, meninas. E pro Levi Vieiras de Viçosa, no Ceará. Hoje eu queria, dando aquela dica que eu falo pra vocês sempre dos canais do São Paulo, um abraço especial pro Felipe, do canal Tricolaço FC, Tricolaço com 2 vezes, eu vou deixar o link na descrição, um cara muito bacana, que é muito mais ponderado que eu, a gente faz mais ou menos o mesmo trabalho, mas é um cara muito mais comedido que eu, graças a Deus, não é tão louco, 13 como eu. E eu conheci o Felipe no Morumbi, a gente já se falou por redes sociais, eu conheci ele no Morumbi, o cara que faz um trabalho super bacana. Convido você a conhecer o canal dele, todos os dias eu fazendo uma propagandinha aí pros amigos que ajudam a divulgar o São Paulo. Você que tem seu canal, você que conhece alguém, deixa aí na descrição que a gente vai sempre falando dos parceiros que também falam do São Paulo, porque, como eu sempre digo, há espaço para todo mundo. Fiquem com Deus, eu volto na segunda-feira, depois do jogo. Eu não sei como eu vou fazer ainda, porque eu vou trabalhar direto, você vem para casa gravar, não sei como é que vai ser. Qualquer novidade, eu volto em edição extraordinária ou um stories do Instagram, algumas novidades do Instagram. Siga o pessoal do Bodog no Instagram, esse vídeo foi patrocinado pelo pessoal do Bodog.
que eles estão no Twitter deles, além do Instagram para você seguir no Twitter, eles vão começar a fazer várias promoções super legal, que é jogo em camarote, aquele site de apostas que é super bacana, tá bom? Então fiquem com Deus, acho que eu falei tudo, não esqueci de nada, se não, se eu esqueci também, vocês me perdoem que o momento Alzheimer estará sempre presente. Fiquem com Deus, eu volto na segunda-feira, um ótimo final de semana. Lembro sempre que, além do vídeo estar gigante, hoje não teve Fagner, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau.